Restaurando o tabernáculo de Davi, restaurando a casa caída de Davi. É o que nós vamos meditar nessa noite. E este trecho da palavra de Deus se encontra no livro de Amós, no capítulo 9, versículo 11, que diz assim: Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado. Bom, sabemos que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E essa verdade pode ser notada em muitos aspectos do comportamento de Davi. Quando Davi ele assume o trono, a primeira medida que ele toma como emergencial foi trazer a arca de volta para Jerusalém. E trazer a arca de volta para Jerusalém tem uma simbologia muito forte. Há pessoas, há pregadores que fazem até uma certa analogia, dizendo que a presença de Deus ela precisa ser trazida de volta para os templos, porque há muitos templos, há muitos púlpitos onde não se vê mais a presença de Deus. Então, os tempos de hoje requerem uma verdadeira sensação, uma verdadeira evidência da presença de Deus nos púlpitos, nas igrejas. E isso é uma verdade. Trazer a arca de volta para Jerusalém faz uma referência muito forte em trazer a presença de Deus de volta para a igreja. Mas é importante notar que antes de trazer a arca para o templo, antes de trazer a arca para o altar, quando Davi ele foi buscar a arca não estava na mão de um sacerdote. A arca não estava nas mãos de um pregador, não estava nas mãos de um ministro. A arca estava simplesmente na casa de um homem chamado Obed-edom, que, diga-se de passagem, prosperou 3 meses da sua vida, muito mais do que havia prosperado uma vida inteira. Então, entendemos que, a partir disso, antes da arca voltar para o templo, antes da presença de Deus ser restituída ao púlpito, ela tem que ser, primeiramente, trazida de volta para dentro do lar. A arca deve passar pela casa. A presença de Deus deve estar na ambiência familiar. E isso precisa ser entendido com muita clareza, porque o culto que é dedicado no templo deve ser um extrato do culto que acontece no lar. É interessante dizer, é importante notar que uma família forte, ela pode suportar qualquer crise no ministério, mas um ministério forte não suporta uma crise na família, porque a família é a base do avivamento. A família é a base aonde se constrói os princípios, os valores. A família é a base da adoração. E quando o texto diz: levantarei a tenda caída de Davi, ele está dizendo, na verdade, que iria levantar o altar da adoração. O tabernáculo caído de Davi é a adoração perdida, a adoração que precisa ser restaurada no meio do povo de Deus, porque houve uma adoração híbrida. O povo já não adorava a Deus com a mesma intensidade de antes. O povo foi conduzido a uma rota de idolatria. Então, restaurar a casa caída de Davi é restaurar
a essência da adoração. E nós somos o templo do Espírito Santo e a presença de Deus está em nós, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E esse resgate de essência deve estar muito bem consolidado no nosso coração. Deus ele quer restaurar a essência. E quando o texto diz naquele dia é um dia como qualquer outro. Não tem uma data, não existe um tempo pré-definido. Naquele dia pode ser entendido como qualquer dia, porque o resgate da adoração ela é urgente em todas as épocas. E hoje eu posso dizer que estamos vivendo dias onde isso precisa ser enfatizado, compreendido, porque enquanto a mídia potencializa o perigo lá fora, nós devemos estar compenetrados no entendimento de que, seja qual for o tempo, seja qual for a circunstância, a adoração ela não pode parar. A adoração ela deve ser contínua. E quando a gente vai lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 37, Davi ele estabelece que diante da arca fosse ministrado louvor e adoração contínuo. Os levitas se revezavam em turnos para que a adoração fosse contínua. E isso é o que deve estar penetrado no nosso coração, esse mesmo sentimento de que a adoração ela deve ser contínua. Quando lá no final do versículo 11, o próprio Deus diz: eu reerguerei para que seja como era no passado, porque no passado era exatamente assim, uma adoração que não cessava. Viver em adoração é o resgate da essência que nós precisamos dar crédito, precisamos dar ênfase, porque vivemos dias onde a gente vê muitas coisas, muitas notícias que nós não sabemos até que ponto são verdades, mas devemos nos concentrar em adorar a Deus, seja qual for a circunstância, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade. A adoração é algo que deve estar muito bem resolvida em nossos corações. Por isso eu trago essa palavra para que você seja edificado e fortalecido na fé e enfatizar a adoração não só no contexto pessoal, no contexto da sua vida com Deus, mas dentro também do contexto família, porque restaurar a casa de Davi faz referência a resgatar a essência da adoração. Mas se tinha uma coisa que precisava ser reerguido na vida de Davi, era a sua própria casa, era a sua própria família. E quem sabe esses dias não são as oportunidades que Deus está lhe dando para que isso seja também reedificado no seio da tua casa, a tua família. Então deixo esta palavra para que você medite nela e que o Espírito Santo de Deus a complete, enriquecendo ainda mais a revelação dessa palavra na sua vida. Que Deus abençoe a você e a sua família em nome de Jesus.